Pues el sábado a la chica podía avisar que Julieta no viene, somos dile que venga así porque igual tenemos ¿Y dónde están? O sea, Milo o Lucho fueron a la clínica y tú que no empieza a tocar a Pancho. Pancho inventa. Me decía pilotar. ¿Y qué pidió allá? Bueno, eran como 4 papas y un sándwich y todavía. Pero se llama. Sí, se llama. Más se puede mover, parece que todo. Sí, ¿a dónde? Yo me voy a alimentar aquí. Mañana que va. Ya queda con un aliado, un Putin, una. Y andaba con un dibujo acelerado. Desdichada. Ah, pero ya habían repetido. Eran Vamos a ver ahora. No. Bueno, nada. Ya. Me imagino acá lo bueno, lo voy a usar. Me iba a decir que se Ya, ahora salgamos y luego nos dicen que está bien. Cacha, pues que no sabe. se requiere como de Antonio Bazán. Se va a hacer digital, ya, el grupo. Para dar el link, el que quiera no pasa. Y ahí está el Voy a tomar un poco de la copa. Al final es con. ¿Cómo se llama el bio del auto? Dios. Baño. Es con mayor de y la última posición que era la y la clasificación 4 era que no era la 1 la más flexible y la 2 ya pues la 4 era como contraindicado. la 4 estaba contraindicada sí pues la 2 y la 3 eran más de menor predictibilidad y la 1 era la más Conclusiones que se cambió. Hoy hizo de la horizontal. esa la vertical necesita no transferible es vertical necesita ser fijada la vertical es no transferible y la horizontal es la y de 3 paredes no era una pared vertical
Tiene conducción, sí, porque tiene la matriz, pero no tiene conducción porque no tiene fibroblasto ni célula sanguínea. ¿Cómo no tiene conducción? No, tiene. Porque tiene la matriz, conducción. El auto no tiene costo de conducción. ¿Todos tienen El largo injerto no tiene costo de inducción. ninguno tiene Tienen que haber contaminación de totalmente o sea, igual puede tener un tipo crónico, pero hay que hacer tratamiento previo. ¿Dónde? Aquí. ¿Ya? Aquí. ¿Ya atrás? ¿Qué está ahí? ¿Ya está ahí? ¿Entre medio está ahí? ¿Qué está ahí? Ahí se lo vuelvo. Ahí está ahí. No, ya no. Sí, eso que tomaste.
Mañana, hoy estamos buscando para ir mañana, ¿no? ¿Qué le tocó a usted?
Para
Testar el sonido. Sí. Es solamente el sonido. Y el rock llega el jueves. Sí. Exactamente. Estaba pensando en volver después de ir a llamar por todo el no se van a Ok. Está bien. Gracias. Gracias. Para quedar acordado, ¿yo? Si yo te pedí, o sea, Sí. y Morisa dijo, azúcar dulce. Agua. Agua si quiero. ¿Dónde está Marisa? Dala. Sí, ya como. Gracias. 4:30. Está bien. Yo sigo, yo hablo más 30 y después morir. Sí, morir. Y va hasta ¿qué hora? 6:30. Morir una hora prácticamente. 6:30, 6:40, 6:30. Es más tranquilo. Porque morir va a ser rápido. 30, 40 minutos. Vaya afuera. ¿Comenzó? No,
y después a la vuelta el coffee. Ah, está ahí. Presento los dos. Claro, para la huella, para la Invitamos a la gente que tome asiento, por favor. Bien, vamos a comenzar esta segunda jornada y para ello tenemos dos grandes exponentes. En esta primera parte vamos a presentar al doctor Fabiano Capato. Luego, hacia las 4:30, vamos a tener un break de 30 minutos. La segunda parte viene también doctor Capato y doctor Abrito. Ahí está el tema, ¿ya? Resolución quirúrgico-protésica en casos complejos de implantodoncia, a cargo del doctor Fabiano Capato. Doctor Fabiano Capato es profesor titular de la Universidad São Leopoldo Manjic de Brasil. Él es especialista en cirugía bucomaxilofacial. Él es especialista en implantología. Tiene un doctorado en farmacología terapéutica y anestesiología de la Universidad Unicamp de Brasil. Es el director de especialidades de implantología y cirugía preimplantar avanzada en la Universidad São Leopoldo Manjic y a cargo de unos cursos en el Instituto Mark de Miami. Para nosotros es un enorme placer que esté acá con su equipo y junto a su flamante esposa, la doctora Morisa Brito. También ella es cirujano dentista de la Universidad São Leopoldo Manjic, especialista en implante y encargada de las especialidades y los cursos avanzados de cirugía, de rejuvenecimiento orofacial en Brasil. Presenta bastantes turmas o cursos y se ha especializado cada año a año en distintas partes del mundo. Hace mayo estuve en Las Vegas haciendo unas técnicas que nos va a demostrar hoy en día. Así que, sin más preámbulos, le agradezco nuevamente la presencia a los expositores. Y bueno, recibamos un aplauso, por favor, al doctor Fabiano Capato. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, primeramente, Pedro, por la invitación. Por el doctor Fernando, amigos, colegas, cirujanos, alumnos de pregrado que estão no 5º ano, ¿sí? São vários que estão acá. Realmente é uma honra novamente estar dentro de mês em Chile, dictando na classe. Então, vou tentar, como o Luiz disse, discutir algumas situações cirúrgicas, ¿sí? E falar um pouco de nossa história. ¿Sí? Como Pedro disse, minha formação inicial é de cirurgia bucomaxilofacial. Pero não vou falar solamente de casos complexos. O que eu quero passar a ideia para vocês hoje é que, para mim, um caso o mais simples, que às vezes pensamos que é, pode se tornar um caso muito complexo, não? Por conta da estética, por conta de êxito. Então, vamos discutir algumas situações, continuando a ideia que Pablo começou, Luiz foi dando a continuidade. Então, preparamos 4 temas muito diferentes para que, al final do dia, tendremos uma situação de conceitos para todos vocês, ¿sí? Então, sí, nós na universidade trabajamos basicamente com cirurgias, mas hoje, e cambiaram muito durante esses anos, não? Durante anos de formação, não somente minha, mas como a formação de todo o equipo. Então, antigamente utilizávamos cirurgias muito sanguíneas, não? Muito complexas,
como dizem sempre, Fabiano saca a cabeça do paciente e coloca hueso por implantes, mas realmente se cambiou. As cirurgias hoje são muito mais blandas, não são tão mais agressivas em ponto de vista das decisões. Por isso que a ideia de hoje é falar um pouco de decisões e como começamos isto. A primeira vez que dei uma classe em Chile foi em 2014, acá com meu grande amigo José Valdivia Osório, e nesse tempo colocamos vários casos que realizávamos nesses anos. Então eu comecei coordenando cursos em 2002, 2003, 2004 praticamente. Então era o resultado de 10 anos utilizando essas técnicas, sim? E realmente ao longo desses anos foi muito bueno, porque não somente conhecer pessoas diferentes de acá, como de todo mundo, não? E tendrão possibilidade de, principalmente, formar cirujanos, sim? Formar cirujanos que, quando chegavam, aqui minha família, momentos de Valparaíso, na última semana, mas quando chegavam para fazer cursos, realmente vinham somente com a ideia de fazer somente um implante, uma corona. ¿Sí? Pero hoje, a grande maioria, que vou encontrando pessoas dentro da classe, que realizaram um curso com nós e agora realizam cirurgias mais complexas. ¿Sí? E eu vengo hoje, 2018, dizendo, sim, a complexidade mais difícil é o que fazer neste caso. ¿Sí? Então eu vou demonstrar algumas situações que são realmente de complexidade, mas vamos pensar que a complexidade é a planificação do caso, porque eu posso pensar que como realizar um caso muito complexo utilizando instrumentos mais básicos, menos traumáticos para os pacientes. ¿Sí? Então, se realmente começamos em 2008, 2012, várias pessoas, e continuamos com grupos altos na universidade. Tá? Acá eu tenho meu amigo, Pedro, que estava em um dos momentos que para mim é o mais divino que existe. ¿Sí? É a oportunidade, por exemplo, de participar em momentos importantes na carreira profissional de ustedes, ¿sí? Como o primeiro implante da vida desse aluno, Guilherme, que é amigo de Pedro. E Pedro estava no momento cirúrgico. Não sei se Pedro está acá, eu creio que não conhece esse vídeo. Eu estou perguntando para Guilherme o que está fazendo. Preparando o implante, ver o hueso, por supuesto. Não? Acá estão. Guilherme. Implante? Como é que é? Primeiro implante? Primeiro implante você está fazendo? Na sua vida? Sim. Então, Que Pedro? Então, é o primeiro implante. Mas importante é que não se caia este implante nesse momento, não? Para nervoso, todas as pessoas se quedam, sim? Mas isso passa. É tempo, é experiência, sim? Então, a ideia que eu venho a falar, juntamente com a professora Morisa, é falar de diferentes remanentes ósseos, que para nós, a complexidade existe em todos os casos, sim? Então, em peso, as opções para hoje, vamos falar um pouco de injertos, técnicas de relleno ósseo, sim? Utilizando a mesma ideia que Pablo discutiu na parte, começando na manhã. Algumas situações de expansões ósseas, que é também uma modalidade cirúrgica muito interessante para trabalharmos com um grado de complexidade um pouco menos, pelo menos uma morbidade menor para o paciente. ¿Sí? E também outra situação que seria a instalação de implantes com a utilização de piezo cirúrgico. ¿Sí? Então, se falamos rapidamente, ¿sí?, destas opções, eu posso pensar que os injertos realmente são mais traumáticos, porque antigamente sacávamos bloco de ramo, mentón, crista de ilíaco, pero ainda realizamos em várias situações, que eu vou demonstrar, costilla, calota craniana, sim? Pero são casos que exigem uma complexidade mais alta e um maior tempo de recuperação, um custo mais alto para o paciente. Comparando outras situações que existem, as técnicas de expansão, eu tenho um grado menor de complexidade, mas a cirurgia tem que ser um pouco mais precisa. ¿Sí? Com isso, reduz o custo e reduz o tempo de tratamento. É uma opção. O objetivo com vocês
é explicar muito bem essa técnica. Preparei um material muito interessante para isso, que é uma boa opção. ¿Sí? E outra situação seria instalação de implantes com injertos. Muito parecido com o Luiz, mas não é o momento da extração dental. ¿Sí? Coloquei outras situações que é possível realizar injertos com relleno ao mesmo tempo. Isso vai ser bueno, porque vamos trabalhar somente em um momento cirúrgico e proporcionar uma estética imediata, tentando ao mínimo possível manejar muito o tecido blando e causar retrações gengivais. ¿Sí? Para isto, eu coloco que a ideia dessas decisões cirúrgicas inicial seria a estabilidade de los tecidos blandos e los tecidos duros ao longo de anos, e que para isto eu proporcione estética a longo prazo. ¿Sí? Então, essas decisões não estão tão simples assim. Esse é um trabalho que eu vou somente acrescentar o que Pablo colocou todos os fatores para injertos importantes, começando a ideia da apresentação de hoje. E realmente, o ganho de aumento horizontal ou vertical depende de diversos tipos cirúrgicos. E dos pontos que Pablo disse foi, dos pontos importantes é a experiência profissional. ¿Sí? A experiência profissional significa que a responsabilidade com os pacientes é a mesma de Fabiano Capato ou a mesma de vocês que estão começando a implantologia, não? Porque se eu quero um diente perfeito, depende de quem eu estou fazendo. Para esse trabalho, eu posso pensar que existem várias situações de ganho, como distração osteogênica, blocks, as técnicas de expansão, ¿sí? Ou a split crist. Para isto, este trabalho é muito interessante, que é o trabalho de Urban, que também foi muito bem explicado, e ele coloca essas situações, injerto, el ganho em relleno, situações que vocês todos têm que preparar e estudar, que esses são trabalhos muito importantes. ¿Sí? E dos pontos principais é que desse trabalho é que o princípio para maximizar o êxito da regeneração osteoguiada significaria o PES. Que é isto? PES. Seria Primary Closer Angiogenesis, Stability and Space Maintenance. Ou seja, eu penso que o primeiro ponto, PI, significa cierre del colgado em la primeira intenção. Este é o primeiro ponto. ¿Sí? Não posso pensar na segunda intenção, porque senão eu vou perder todo este injerto que acabei de realizar. Outro ponto, angiogênese. Perfeito. Muito bem também discutido por Pablo. Estabilidade do hueso, do tecido blando, e ao final, a manutenção deste espaço. ¿Sí? Que eu posso trabalhar com membranas reabsorvíveis ou não. Depende da técnica. Então, essa é a ideia de mostrar algumas situações para vocês. Pero como essas situações, essa seleção depende das taxas de complicações, de taxas de êxito esperados, são situações que há que estudar nesses casos. Essas desvantagens de técnicas dependem do tempo e também de uma situação muito importante para mim, que a desvantagem seria número de intervenções, possibilidade de infecções, não? Morbidade, tempo, custo, exposições ou de essência de sutura. Todos os fatores também, não somente pensando na parte boa dos injertos, não? Das técnicas de relleno, porque uma coisa é o fazer e ter êxito em sua técnica. Quando não tem, o que vai passar? Você não vai volver ao ponto zero. Não. As condições de lecho vão ser piores. Então, às vezes, a decisão é utilizar por uma região, por exemplo, posterior de mandíbula, um implante curto, ¿sí? Como de 5, 6 milímetros, ¿sí? Há grado de morbidade muito mais pequeno e que dá um êxito a largo prazo também. Então, quando vou utilizar técnicas de relleno? Isso é muito importante para que todos entendam, ¿sí? Para mim, hoje, menos é mais em las técnicas cirúrgicas. Mas não pensamos assim. Né? Pensamos, nosso objetivo disto, né, seria essa estabilidade de resultado a longo prazo. Bien, eu vou mostrar aqui como podemos
pensar en las opciones de cuál utilizar. Una malla de titanio, blocos con tornillos, realmente tornillos con membrana citoplástica, depende del remanente óseo, del defecto del paciente y depende también de situaciones que son las tuyas, con tu experiencia, ¿sí? Porque a veces eso es normal. Asistimos a una clase y bien, tenemos la situación cirúrgica y tenemos el paciente para resolver. Y yo voy a utilizar toda la idea para realizar aquele caso. E por que passou mal? Não? Às vezes, por conta desses pontos. E aqui é um caso para começar essa discussão. Não? Como realizava isto, eu apresentei este caso acá em 2014, como 10 anos praticamente de finalizado. Sim? Este caso eu realizei em 2004. Uma moça que estava com 31 anos de idade, que perdeu todos os dientes. E qual era a ideia del tempo, ¿sí? De la época? Era uma reconstrução utilizando hueso de ilíaco, de crista de ilíaco. Porque tampoco não poderíamos utilizar, não havia hueso intraoral para realizar os injertos. Não havia hueso de banco, como hueso de cadáver, nesse momento cirúrgico. Então, solamente utilizávamos ilíaco ou calota craniana. Para mim, preferencialmente, eu utilizei por muitos anos a crista de ilíaco. E esta situação é interessante, porque quando falamos de passado, ¿sí? E do presente, você nunca pode esquecer tua história. Às vezes não é tão boa, ¿sí? Passa situações equivocadas, mas tem que aprender com o tempo que há que sempre cambiar para o melhor, não? Essa é a ideia. Então, aqui, realizando uma reconstrução de uma maxila totalmente atrésica, utilizei 3 dentes para fijar uma prótese durante esse tempo de espera, dura para menos um ano e meio de tratamento total. Quando realizamos o injerto desta modalidade de crista de ilíaco, depois de 4 meses já é possível realizar a fijação dos implantes. Bueno, excelente. Eu ganho mais tempo, às vezes, do que as técnicas de relleno hoje. ¿Sí? Estão compreendendo mi portunhol? Sí? Bien, ótimo. Ok. Porque depois da classe final vai ter uma prova. Para os alunos de pregrado, sí, por supuesto. Não é, Pedro? Fernando? Sí, está bien. Mira como foi a reconstrução desta paciente. Realizamos levantamento de senos maxilares de ambos os lados, utilizando solamente hueso autógeno, ¿sí? Abriendo la ventaja de outro lado também, o hueso de ilíaco, ¿sí? E aqui o preparo del bloco, utilizando tornillo de fijação e utilizando 2 blocos, um vestibular, outro palatal e todo o relleno dentro do seno. Bien, vamos ver como se quedou este caso, que não é o objetivo da classe. ¿Sí? O objetivo dessa classe é demonstrar como se cambiou as modalidades cirúrgicas. Depois de um tempo de espera, sacando a prótese, esse diente de tão fraco que estava saiu junto, mas eu havia, neste momento, a formação óssea ideal. Para fijar os implantes, esperar um tempo mais de espera, como 3 a 4 meses, para depois finalizarmos a prótese. ¿Sí? Este é um caso que, depois desse tempo, esperamos um torque de estabilidade primária alta, muito bueno, não se realiza carga imediata sobre os injertos, obviamente, ¿sí? E depois, acá, na reabertura dos implantes e confecção de uma prótese fija superior, ¿sí? De uma paciente jovem, mas com todos os problemas de enfermidade que havia. Então, finalizamos este caso, este tempo. Neste momento, esta paciente se quedou embarazada e havia uma complexidade também que queríamos demonstrar nesse caso e havia uma situação de risco que havia, mas bem, passou bem. E durante esses anos eu tenho tratado a paciente, ¿sí? Aqui, a recuperação, a prótese superior, a prótese inferior. Então, sempre está conosco na clínica e sempre brinco, que é muito importante ver
cómo la paciente se queda bien a lo largo de años. Pero, como yo dije, nosotros también necesitamos cambiar nuestra modalidad cirúrgica. Entonces, este fue pasado, realizaban visto este tiempo, ¿no? Que puedo decir que son 13 años en función y está todo bien, es éxito. Pero el paciente piensa que la prótesis y el trabajo es hasta el último día de su vida, ¿no? ¿No es verdad? Entonces, después de un tiempo de evaluación, llegó en nuestra clínica con una situación protésica de esa manera. ¿Sí? Esta es la parte, haciendo todo un comercial, ¿no?, para la clase de doctora Moriza, é que hoje tenho trabalhado com mis pacientes que finalizei alguns anos atrás. ¿Sí? E cambiando prótese e realizando a harmonização de face, podemos devolver uma situação estética muito mais alta. A paciente está mais jovem depois de 13 anos, quando comparando quando começou esse tipo de tratamento, não? Bem, isto Moriza vai mostrar muito bem ao final de sua apresentação. Então, a opção é, e a ideia, vamos falar um pouco de maxila e quais são as modalidades cirúrgicas que eu vou utilizar para reconstruir ou finalizar os casos e situações de mandíbula. Então, vemos aqui 5 situações que a situação classe 1 de perda mínima. Aqui é possível realizar a instalação de implantes convencionais, não há necessidade de fazer nenhum tipo de relleno ósseo, nada. ¿Sí? A situação 2, de classe 2, seria uma moderada perda óssea. Nessa situação, eu posso pensar em la utilização de implantes um pouco menos anchos, não? Como implantes de 3,75 com relleno ósseo ou implantes mais delgados. Pero agora, na situação de severa perda em ancho e mínima de largo, seria uma boa situação para realizar uma técnica de expansão em maxila. Os outros dois tipos, a classe 4 e 5, com uma severa perda óssea. Então, as técnicas de injeto seriam, sem sombra de dúvida, as mais indicadas. Ok? Bem, então, pensando nas técnicas de expansões, eu tenho que ter em minha planificação que o remanente mínimo e ancho seria de 3 milímetros e largo de 8 milímetros. ¿Sí? Então, para esta situação, tenho vantagens em la utilização dessa técnica, que seria, primeiramente, a ausência de uma região donadora de injerto deste hueso autólogo, como utilizamos no primeiro caso. Uma possibilidade de instalação simultânea de los implantes, quando se trata de maxila, pero não de mandíbula. E eu vou dizer por quê. Então, a maxila, o hueso é esponjoso, há uma mobilidade. Então, eu tenho diminuição de tempo, custo e baixo risco de reabsorção, exposição de injertos, ZIP. É uma cirurgia feita somente em um momento. Desta maneira, como hacemos essa técnica? Uma incisão, despegando o colgarro vestibular, palatal, e utilizamos uma ponta de piezo cirúrgico. Eu posso utilizar fresas, mas não é a indicação principal de los artículos. ¿Sí? É principal sempre a utilização de piezo cirúrgico, é o instrumento indicado para isto. Realizo um corte e utilizando os expansores e a utilização de los implantes, realizando uma expansão muito bem realizada a um tempo solamente, como demonstrado nesse caso. Aqui realizando uma incisão, despegando o colgarro, removendo um pouco de hueso e o corte de tecido ósseo e a expansão sendo hecha ao mesmo tempo cirúrgico. Ao mesmo tempo também, sempre colocando hueso, membrana e cierre. Está bem? Então, para a maxila, não existe nada diferente disto. Ela tem a indicação, tu tem que ter pelo menos 3 milímetros de espessor vestibular palatal, se o principal, há que ter hueso esponjoso. Está bem? Bueno, então esses casos, sim, são assim, o que são casos complexos, né? É que eu disse, começando a apresentação, são casos que existem um grado de decisões diferentes. Sim? Vamos ver essa situação clínica. São vários casos clínicos para que vocês se quedam despertados ou acordados. Sim?
es una paciente que tenía sus dientes, evaluando la tomografía, es posible pensar que, bien, tengo problemas, ¿no? Tengo aquí una reabsorción ósea, necesitaría hacer un levantamiento de seno, probablemente, dientes que hay condiciones de quedar en su boca. Vamos pensar o que hacer nesse caso. Sacamos todo, colocamos na dentadura, esperamos e realizamos uma reconstrução. É uma opção. Sim? E que às vezes, quando eu empecei este caso, pensei inicialmente em realizar dessa forma. Pero pensando de outra maneira um pouco mais atraumática, sempre que hablo para meus alunos, tu tienes que pegar a tomografia, colocar em planificação digital, planificação virtual e se quedar pensando. Principalmente quando não tem muito paciente em sua consulta, não? Se queda ali pensando o que fazer de uma melhor maneira, sim? E que realizei nesse caso. Coloquei a planificação e fui mirando outras possibilidades de tratamento. Aqui está demonstrando o lado direito os cortes, sim? Desde molar de um lado hasta o outro lado, sim? Nessa situação, eu poderia pensar em implantes com relleno, uma possibilidade. Lado esquerdo, os caninos estavam bem. Lado direito, necessitaria realizar um injerto de elevação de seno. Sim, então vamos por partes, não? Como Jack Estripador. Bem. Primeiro ponto, vamos colocar uma prótese fija, provisória. Eu ainda tenho dúvida do que fazer na planificação. Por quê? Porque o paciente está com a prótese fija. Se não saca a prótese, não sabe o que fazer com aquele diente. Sim? E às vezes o paciente quer saber, mas o que vamos fazer nesse diente? Não sabemos. Não sabemos se tem cárie, não? Se a condição periodontal está boa para colocar uma prótese arriba deste. Então, Fui por num primeiro momento, realizando a fijação da prótese, extrações, uma provisionalização. ¿Sí? Então, neste momento, percebi que este canino não estava em boas condições. Então, um trabalho clínico, primeiramente, uma submersão radicular. ¿Sí? Ou seja, desgasto o diente a nível ósseo para que tenha a formação do tecido blando, que se cerre. ¿Sí? Depois, fui por um primeiro tempo, realizando a abertura de seno maxilar deste lado direito. Havia um septo no meio, sim, sem nenhum problema, uma cirurgia realizada solamente com hueso heterogêneo. Sim? Não utilizei mais o hueso autólogo com biomaterial. Não, aqui somente bios, que é um dos materiais, pode utilizar vários. Não? Neste mesmo momento, colocando uma membrana para cerrar a abertura da ventana, sim. Do lado esquerdo, uma técnica de preservação, como foi muito bem falado por Luiz. Sim. Aqui coloquei o hueso, uma sutura, poderia ter utilizado também a técnica de Landsberg, como ele demonstrou, mas ok, foi um passo cirúrgico. Sim. O que eu quero que entendam é isto, porque às vezes, miram um docente dando na classe e bem, como pensou em tudo isso? São passos que teremos que pensar. Qual tempo cirúrgico? Esse tempo primeiro cirúrgico é isso. Agora vamos esperar. Então, no segundo tempo, depois de 2 meses, 6 meses, realizei a instalação de os implantes. Implantes Cone Morse, 3.5, porque hoje preferencialmente prefiro implantes mais finos, mais delgados, sim? Em sítios atrésicos. Então, mira que aqui, do lado direito, eu estou naquela situação que a planificação digital demonstrou, não? Que seria possível a instalação do implante com relleno ósseo. Foi o que eu realizei. Mire, o implante está exposto. Mire acá. Está exposto na parte vestibular. Então, coloca o hueso, uma membrana, sim? Aqui a membrana solta sobre o colgarro. Do lado esquerdo, como realizei a preservação, havia hueso para fijação do implante. Compreenderam? Sim. Mais blanda. Imagine se
mi opción cirúrgica fosse sacar dientes y realizar una reconstrucción total. Mira, primeiro ponto, el tipo de prótese al final seria totalmente diferente, não? Porque uma coisa é ter uma dentadura tornilhada e outra, como eu estou caminhando para esta prótese al final, que é uma prótese com emergência gengival. Bien. Então, por mais que Fabiano pense solamente em cirurgia todo dia, se não pensa em como se vai finalizar a prótese, não vou saber os passos. Não. O conhecimento protésico para todos os casos são base de tudo. Eu tenho que mirar aquele caso, aquela tomografia, a foto dos pacientes, ou seja, todos os instrumentos e planificar. Bien, este vai ser o tipo de prótese ao final do meu tratamento. ¿Sí? Está bem, vamos. Então, acá, colocando os implantes, um pouco de tejido blando no lado esquerdo. ¿Sí? E, novamente, esperamos um tempo para realizar depois a reabertura e a confecção da prótese definitiva ao final. ¿Sí? Então, aqui, conceitos protésicos como trabalhos que temos que haver um espaço para toda a encía se queda em volta de los implantes, se queda bem natural, não? Que são decisões também muito importantes. E aqui, a abertura, uma impressão, a planificação digital também, uma estrutura em zircônio sendo realizada, ¿sí? Total, em todos os dientes, com a prova de los dientes da paciente como encerado sobre os dientes, e ao final a cerâmica finalizada acá no paciente, ¿sí? Que é o principal para mim nessa situação. Evaluar também coisas que me quedé equivocado durante o tempo, porque as coisas passam, não? Este paciente, este premolar do lado direito, se quedou malo, saiu o núcleo, ou seja, ao final, o dia de cimentação, eu percebi, esse diente não está bom. E agora? Não? Coloco a prótese total, volto um passo atrás, não? Não, vamos cerrar o caso, cimentar e depois utilizar os conceitos de instalação de implantes imediatos, sem nenhum tipo de colgarro, cirurgia mais simples, como o professor Luiz demonstrou até agora. Então, aqui já havia implantes contíguos, há que pensar em los espaços, como ele demonstrou também, de 3 milímetros entre um implante a outro. Técnica de instalação de implante imediato na posição tridimensional ideal, manejo de tejido blando, relleno com tecido ósseo e, ao fim, vai estar bem para liberar o paciente para que esse paciente se vá por um tempo solamente, não? 2, 3 meses, pero cambie e a consulta e sempre havendo uma evolução deste caso. Tudo bem, gente? Dudas? Esses são bons momentos em Brasil, com Pedro, e a última semana. Se querem parar, eu paro, respondo dúvidas, temos tempo da classe. Eu vou andar um pouco acá para acordar, despertar alguns dos amigos que estão dormindo, de 5º ano. Tudo bem? Tá. Então, é por isso que eu estou dizendo isso. É a ideia da decisão. Foi um caso que eu pensei antes. Não vou realizar uma grande reconstrução. Eu quero este tipo de modalidade protésica, ao fim. Tá bem? Então, a ideia do final de tratamento, sim, me seguiu qual passo cirúrgico eu vou realizar. Vamos para uma situação como esta. Um paciente de 65 anos de idade. Não? Quais opções eu tenho para esta maxila, meus amigos? Vamos. Alguém? Na dentadura já utiliza há algum ano já. Implantes zigomáticos, já escutei. Pero, poderia pensar, não? Bem, Fabiano, o primeiro caso que eu te demonstrou foi uma reconstrução com osso de ilíaco. Não? E penso que
de todas las situaciones de ventajas del hueso autólogo, principalmente del aspecto osteogénico, sería bueno la utilización del hueso autólogo, ¿sí? Pero ¿cuánto yo necesito de un hueso autólogo para una reconstrucción como esta? Mucho hueso, ¿sí? Este es un paciente que es un hombre que también existe la dificultad de decir, bien, yo voy a sacar el hueso de su cuadril, usted no trabaja durante 40 días, si quiere, en su casa, y después realizamos, libero para ir trabajar. É difícil, não? Muito complexo. Então, nesse tempo, e alguns anos atrás, começamos a trabalhar dessa maneira, ¿sí? Realizando elevação de seno bilateral, ao mesmo tempo cirúrgico, ¿sí? De ambos os lados, utilizando solamente biomateriais ou, às vezes, com um mix de biomateriais com um pouco de hueso autólogo, ¿sí? Como eu realizei acá. Então, eu estou abrindo uma ventana na região vestibular do lado direito, lado esquerdo, sempre tentando que a membrana de seno maxilar não se rompa, ¿sí? Se romper também, existem situações para passar por cima disso, como colocar uma membrana de PRF, suturas, em várias situações que tu pode utilizar, ¿sí? Pero aqui, mira, eu saquei um pouco de hueso de rama para ser um mix de 30% de hueso autólogo e o restante de biomaterial, ¿sí? Porque para mim, 65 anos, pero o paciente tem uma condição de saúde mesmo muito boa, então queria utilizar um pouco de hueso do paciente. Então eu estou utilizando aqui um instrumento que é o piezo cirúrgico, ¿sí? Aqui dentro de minha clínica, de pavilhão, onde estou acá, utilizando o piezo. Qual é a vantagem de eu falar isto para vocês? ¿Sí? Então, várias tipos de pessoas acá, jovens e mais experientes. É um instrumento que me dá a possibilidade, por exemplo, de seletividade de los tejidos, de se eu encosto em um periósteo, um nervio ou um músculo que vai haver um sangramento muito alto, ele não vai cortar, ¿sí? O piezo, ultrassonido, só vai cortar solamente o hueso, ¿sí? As partes duras. Então, se eu encostar na pele ou na encía, não vai cortar, ¿sí? Então, nesta situação, eu não estou sacando muito hueso, estou sacando pouco hueso, sabe? Solamente um pedaço pequeno. Mas depois, fazendo um mix, mira que é uma cirurgia hoje muito simples. Isto, imagine, há 12 anos atrás, demorávamos como, não é, Luiz? 3, 4 horas para sacar um bloco. ¿Sí? Nós que já teníamos uma experiência. Os alunos, quando iam fazer curso também, allá em Brasil, nossa, mira, é uma manhã toda. Começava às 8, 1 da tarde, estava ainda normal. A curva de aprendizagem, sim? Mas aqui, com uma quantidade pequena, eu coloco na possibilidade de fazer um ganho osteogênico interessante. ¿Sí? Então, assim, estou triturando este hueso e fazendo uma mescla, utilizando também a fibrina e a parte líquida e rellenando, utilizando membranas de PRF. ¿Sí? E mira, em um tempo cirúrgico onde realizávamos uma cirurgia sobre anestesia general que solamente cirujanos bucomaxilofaciais realizavam em Brasil. Eu não tinha problemas de ir para um hospital e realizar uma cirurgia de ilíaco, mas meus alunos não conseguiam realizar esses tipos de cirurgias. ¿Sí? Então, a ideia, onde começamos isso, não, se eu tenho condições de realizar essa cirurgia, você tem. Então, você também tem. Então, todo implantólogo em Brasil tem condição. Foi esta nossa ideia de anos atrás. ¿Sí? E agora, mais ainda, porque se eu estou dizendo para vocês que não há tanta necessidade de utilizar o hueso autólogo nessa situação, que solamente biomateriais vai ser suficiente, perfeito, ¿sí? Não necessito fazer esta cirurgia em um tempo solamente. Não, minha aprendizagem é hago um seno, espero, 1 mês, 2 meses, depois eu hago outro. Tem algum problema? Nenhum problema. ¿Sí? Então, aqui, realizando
la reconstrucción, una mezcla de este hueso, la utilización de la membrana de PRF, haciendo el cierre de la ventana, una semana de postoperatorio. Esta é uma grande ventaja de utilização de PRF, é principalmente a cicatrização de los tejidos blandos. É para isso que eu utilizo sempre em minhas cirurgias. ¿Sí? E depois de 9 meses, sempre passa alguma coisa, não? E aqui vamos esperar que tenha hueso. E por la radiografia panorâmica, havia uma situação que parece que é hueso. Não sabemos se é hueso. Só vou saber se realmente é hueso na hora que eu estiver fazendo a perfuração e sentindo uma condensação óssea, se está duro, se está blando. ¿Sí? E mira, o hueso está formado. Então, onde também utilizávamos como 8 hasta 10 implantes para a reabilitação da maxila, agora com 6 implantes, 3 de cada lado, é suficiente. ¿Sí? Então, 6 implantes hoje, depois de uma cirurgia de elevação de seno, é suficiente. É suficiente. Bien? Aqui, realizando a perfuração, a instalação dos implantes e o trabalho protésico final. A abertura depois de 3 meses, uma impressão e o cierre do trabalho. Então, prótese protocolo e cerâmicas na parte de abaixo. Com aqui demonstrando que foram realizados com a técnica de expansão. Eu vou demonstrar 4 implantes inferiores. E na prótese final. Tudo bem? Tá bueno ou não? Eu cambio a classe. Tá bem? Entretenido? Então, mira, uma pessoa de 65 anos tem pelo menos mais 10, 15, 20 anos para frente, não? Se eu utilizasse um implante zigomático, Fabiano, daria certo? Às vezes sim, mas às vezes não. Eu realizei quantas cirurgias, não, Morissa? Eu perguntando porque Morissa estava desde o começo. Quantas cirurgias de implantes zigomáticos? Perdi muito poucos. Praticamente 2, 3 casos, assim, poucos. Pero o grado de complexidade quando se perde um caso de implante zigomático é muito alto, porque não tem mais caminho. ¿Sí? Todo este hueso e a maxila não tem como reconstruir mais. ¿Sí? Então, há situações que, para mim, como eu estou dizendo, eu prefiro trabalhar menos do que ir para adelante. ¿Sí? Então, aqui, um tempo de 3 anos de pós-operatório, os implantes superiores e inferiores. Ok? Outros bons momentos em Brasília, sim? Mira que eu sempre coloco essas fotos para recordar os bons momentos. As cirurgias são boas também, mas aqui é uma festa que quem está aqui? Tem vários amigos, aqui tem vários amigos chilenos aqui de Valparaíso, Santiago, Edwin, vários, Pablo, Catalina, enfim. E aqui, Yetro, aprendendo a cortar picanha. Yeah. Outra situação de uma paciente de 62 anos irá. Neste caso, realizei de uma maneira um pouco mais diferente, utilizando todos os conceitos que Pablo disse na parte da manhã. Foi bueno, porque não necessito explicar, porque a membrana é importante. E principalmente, fazer a manutenção dessa membrana de uma forma que este colgado não se quede apertando. Então, o grado de reabsorção vai ser mais pequeno. ¿Sí? Então, mira como foi diferente realizar este caso. Utilizei esses instrumentos, ¿sí? Então, eu tenho aqui o piezo, eu tenho fresas, e estou fazendo a abertura de seno maxilar. Somente abaixar um pouco o suelo. Esse sonido eu coloco na classe, o barulho de sonido de piezo, para que vocês entendam que não é como uma fresa, sabe? Então, para o paciente
é um pouco mais blando, tá vendo? Então eu estou realizando aqui na abertura de seno. Mira que a incisión também não é tão grande, sim, é mais pequena. Realizando a abertura, el seno do lado direito tem um septo ao meio, então tenho que abrir duas ventanas. E aqui, utilizando o peso. Então, se percebam que praticamente é o barulho de sugador. Tá bem? Isso para o paciente também tem um grado de ser um pouco menos complexa a cirurgia também. Sim. Então, acá eu tenho ao centro, o paciente está respirando normalmente e a membrana de seno tem que fazer este movimento, sim? Total, desta maneira. Ok. Agora eu tenho, depois de aberto e não tenho uma membrana rompida, sim? Vou colocar o hueso dentro de um instrumento ou levar diretamente este hueso para dentro da cavidade, ok? Este é um instrumento, eu estou colocando o hueso solamente, neste caso utilizei o hueso BIOS como heterogêneo, sim? Então mira como estou, as duas imagens, pegando este hueso e colocando dentro do instrumento, não? Eu demorei mais tempo para colocar o hueso dentro do instrumento que para abrir a ventana de seno. Pero são instrumentos. E todo cirurgião gosta de comprar instrumentos, não? Eu estou vendendo este instrumento, se quero comprar. Porque depois eu me quedei sabendo que existe este outro, que é BIOS Pen. Então você coloca suero e vai diretamente. Por isso que eu estou vendendo. Sim? Pero o principal da ideia de te mostrar isso, como levar, a importância é que você pode levar, mas tu tens que realizar uma certa condensação para que este hueso se quede hasta a parede palatal, sim? Para que não tenha espaço. Se deixar espaço, não vai haver formação óssea. Está bem? Listo. Depois utilizamos outros instrumentos, como o kit de fijação das membranas. Eu utilizei neste caso as membranas BioGuide, que generalmente utilizo bastante, sim? Estou cortando BIOS Collagen e fazendo uma tienda, sim? Tu podes utilizar um tornilho na parte interna para se quedar uma manutenção mais leve do lecho do paciente. A importância é dar um espaço, sim? Como estamos fazendo aqui. Fijei a membrana com 3 tornilhos e vou colocando este hueso abaixo da membrana para que se quede esse espaço aberto, sim? Do lado esquerdo também. Cerramos uma sutura, tá? E depois também, de 9 meses, vamos fazer a planificação digital, ver o que tuve a formação de óssea, qual ancho de implante, largo de implante utilizar, e listo. Agora, um hueso que solamente utilizei biomaterial, não utilizei o hueso autógeno, solamente biomaterial. E nesse tempo, uma boa situação também para realizar a fijação de 6 implantes. 3 de um lado, 3 de outro lado. Esperamos e, al final, também, como nos outros casos, a confecção de uma prótese fija, sim? E nesta situação deste caso, sempre tem uma história, não? Moriza começou os trabalhos de harmonização, sim? E o que passava com esses pacientes, principalmente essa paciente, uma paciente de 62 anos de idade, é que uma das vantagens de realização das reconstruções com ilíaco, com calota craniana, é que ganhávamos um aspecto facial para as pacientes de uma maneira muito melhor que solamente realizar um ganho dentro do seno e fijar na prótese. Sim? Então, as técnicas de harmonização também chegam, que vai ser muito bem explicado por ela, para realizar um cierre de uma conclusão ideal desse tipo de paciente. Então, aqui, finalizando, e uma maneira de demonstrar o próximo trabalho de Moriza que vai mostrar para vocês. ¿Sí? Essa paciente cerrou com a foto do lado esquerdo.
E vamos mirar com o final de classe de Moriza como cambiou totalmente a vida do paciente. Don't worry, Mom, 'cause I'm not afraid. I'm not afraid. Don't worry, Mom, 'cause I'm on my way. I'm on my way to the ocean. To the ocean. Doutora Moriza, sim. E novamente o grupo. Então, depois Moriza vai mostrar passo a passo de como finalizamos este caso. Também não coloquei a foto final, sim, para que todos vocês esperem até o final, sim, porque vai ter a prova, né, al final, antes da classe. E a piezocirurgia, realmente, não? Será que é um instrumento tão importante assim? Para a maxila, na realidade, vou dizer que tem vantagens, é muito indicado, pero principal para a mandíbula. Em situações que eu vou demonstrar, começar a falar agora, que são as expansões ósseas e na região atrésica posterior de mandíbula. ¿Sí? Realmente, os instrumentales não são iguais. Há várias marcas comerciais e eu tive a oportunidade de utilizar diversos. Então, realmente, alguns instrumentos queimam, se calientam demais, queimam o hueso, outros dão uma boa formação óssea. Então, na realidade, tu tem que experimentar, ¿sí? Tem que ver os trabalhos que existem na literatura e ver realmente qual é o melhor instrumento para utilizar. ¿Sí? Pero que existe vantagem na técnica, sem sombra de dúvida. Eu penso que não é somente um instrumento, pero é sim um novo conceito cirúrgico, ¿sí? Porque, como eu disse, trabalhei com cirurgias muito complexas, que o paciente se quedava com edemas enormes. Pero hoje realizamos um injerto como este e depois de 3, 4 dias o paciente já está listo para colocar a prótese, ir para casa, trabalhar, não? Antes o paciente se quedava como 30 dias em casa, 40, que é uma coisa ainda normal em alguns casos. Então a vantagem da piezocirurgia é, como já disse, a seletividade dos cortes. No corte o tecido blando, solamente ósseo. E outros pontos como o controle hemostático, a visualização, sim? Por trás disso, também existe a qualidade e a precisão das cirurgias. São realmente cirurgias que te vai fazer de formas diferentes. Outro ponto, claro, as vantagens histológicas. Isto existe uma gama de trabalho publicado que resumem em praticamente 3 situações. Principalmente, em primeiro lugar, nessa imagem. Mira que na parte superior é uma fresa que realizou um corte ósseo e um corte histológico. E na parte de abaixo é utilizando um piezo, ¿sí? Consegue ver claramente o que é um corte ósseo quando se calienta este osso, ¿sí? Vai haver morte celular. E o trabalho que demonstra muito bem isso é o trabalho de Petri. E o trabalho de Petri realizou cortes com fresas e corte com piezo. E demonstrou que o número de células inflamatórias foi muito mais grande utilizando as fresas, comparando com o piezo sonido, ¿sí? E, consequentemente, o número de células osteoblásticas ao longo de 7, 14, 45 dias foi mais grande, utilizando o piezo, ok? Outros pontos também de consideração, é claro que sempre pergunto, e eu tenho a oportunidade sempre de estar falando um pouco de piezo. Tivemos há 3 meses atrás a presença de Tommaso Vercelotti em Brasil, onde eu pude ter a oportunidade, né, de estar no mesmo palco falando um pouco de piezocirurgia. Tommaso Vercelotti que inventou a técnica de piezocirurgia,
que não é somente utilizado para a odontologia, mas muito para a medicina, veterinária, para vários tipos cirúrgicos. E sempre me perguntam, pero e a velocidade? Não é mais lento que o corte da fresa? Mira, pode ser realmente que nas primeiras cirurgias vai ganhar mais tempo realizando o peso cirurgia comparando com a fresa. Pero antigamente pegávamos na fresa e fazíamos assim no maxila, sem nenhuma importância de matar um osteoblasto. Não? Dizíamos hasta, né? Quanto mais caliente estiver, mais morto está. Não, não podes. Eu tenho que fazer o contrário, dar vantagens para ver uma nova formação óssea. Outros pontos são perfurações de membrana. Os trabalhos demonstram que o número de perfurações de membrana são muito menores utilizando a técnica também. É uma nova filosofia, tá? E que mesmo havendo uma perfuração como esta, aqui, da parte superior, você pode utilizar membranas, PRF, para ser SR desta perfuração, não? Colocar o hueso aqui solamente, utilizando também, novamente, o hueso bios, ou heterogêneo, sim? E depois de um tempo de formação óssea, vai passar tudo tranquilo. Vai haver uma boa formação óssea. Ok? Bem. 4h30, vamos fazer o break? Sim? Ah, bem. Então vamos começar a falar um pouco de mandíbulas atrésicas. Hasta este ponto da classe, há alguma dúvida ou alguma situação que queiram fazer uma discussão? Não? Está bem? Temos tempo. Pedro? Ok. Bem, mandíbula, hablando da mesma forma que maxila. Está bem? Colocar as situações ósseas possíveis para realizar a reconstrução, a instalação de implantes, desta maneira. Claro que na classe 1, como eu estou demonstrando lá, é possível a instalação de implantes convencionais. Tem o hueso cortical, o esponjoso, e é possível haver hueso em ambas as paredes para ver a sua integração. Perfeito. Implantes convencionais ou implantes de um pouco mais anchos, como WP, são possíveis de ser utilizados. Nenhum problema. O que cambia um pouco mais seria a classe 2, onde eu tenho uma moderada perda de ancho. Nesse ponto existe a dúvida. E eu sempre indico a utilização de implantes dessa situação de menor ancho, como implantes 3.5, 3.6, e se for necessário, tu pode utilizar um pouco de hueso na parede vestibular. Para quê? Para que não exista a reabsorção desta parede. Este hueso que você vai colocar, sim, vai ser como uma proteção em volta desse implante. Este é o principal motivo. Por isso que sempre que é possível, há que colocar. Sempre. Agora, realmente, na situação 3, existe uma severa perda em largo e ancho, que são, sempre eu digo, o calcanhar de Aquiles, como de jogador de futebol. Sim? É ali que existe a diferença entre os cirujanos, porque tu pode utilizar diversas técnicas, como eu disse, implantes curtos, expansão ou ganho em ganhos horizontais, né, e verticais nessa situação. Pero para mim, isto é o principal. 2 pontos. Primeiro ponto, o remanente ósseo do paciente. Sim? E outro ponto, a experiência do cirurgião. São 2 situações que são decisivas. Às vezes, é preferível realizar menos do que mais. Bem, se eu penso em realizar a técnica de expansão, eu vou demonstrar a técnica, mostrar um caso e vamos tomar um café, tá bem? Pero eu quero que ao final de minha apresentação, que você pense, bem, eu aprendi a realizar uma técnica de expansão, sim? Isso é básico. Primeiro ponto, na maxila eu disse que inciso, despego, realizo um corte e coloco o implante, não? Então vai expandir tudo ao mesmo tempo. Compreenderam dessa maneira, sim? Pero mandíbula, se eu vou fazer isto, imagine, você já conhece a mandíbula.
o que pode passar? Mandíbula é um osso muito cortical, não? Vai romper algum lado. E generalmente se rompe a parte lingual. Não é vestibular. Porque a parte vestibular é mais cortical. E a parte lingual, ela tem um osso muito delgado. Pero imaginem, se rompe a parte lingual, que região estamos trabalhando? Assoalho de boca. Então, os problemas de hemorragia são muito altos. ¿Sí? Bien. Por esses pontos e outros, a técnica que eu preconizo é uma técnica realizada em 2 tempos. Tá? Então, no primeiro tempo cirúrgico, eu abro, mira, incisão, despego, periósteo vestibular e lingual, e passo o corte del piezo. ¿Sí? Cerro. Espero 28 dias. ¿Está bien? E depois de 28 dias, eu vou abrir solamente um colgarro no total, mas solamente da parte superior, não realizando um retalho mucoperiosteal, mas solamente um retalho mucoso, ¿sí? E realizo a instalação do implante com já a expansão ao mesmo tempo. Compreenderam? Então, como assim, Fabiano? Não compreendi. Tá bem, vamos lá. Esse é o primeiro passo. Eu vou incisar e despegar o colgarro mucoperiosteal. ¿Sí? Vou ver todo o osso branco. Corto com o piezo. Cerro. Sutura. Espero 28 dias. Expansão hecha com brocas e cinzeles. Depois espero 4 hasta 6 meses. ¿Está bien? Depois desse momento, vou fazer a abertura e instalação do implante. Ainda não compreendi. Está bem? Eu também demorei um tempo para compreender essa técnica, porque eu também não acreditava. Por que eu tenho que esperar 28 dias? Bem, os artículos dizem 28 dias. Mas é certo, porque se eu esperar mais tempo, vai haver a formação óssea, vai estar duro o osso, ¿sí? E menos tempo vai se romper totalmente. E assim vai sair a vestibular como se for como um bloco que eu mostrei. Então, neste caso, foi muito bem demonstrado. Olha, mira aqui. Incisão e a primeira cirurgia. Onde eu estou fazendo corte superior, corte mesial, distal e o corte e a parte apical. ¿Sí? Sutura. Depois de quanto tempo? Bueno, vou fazer a expansão, utilizando cinzel ou solamente às vezes utilizando o implante. Se quedando com esta parede vestibular, vá mais para fora. E não vou romper a parede lingual. Olha aqui. ¿Sí? Utilizando os expansores rotatórios. Tá? Colocação do implante. Mira como se quedou aberto a parede óssea. ¿Sí? Nesse momento, coloco o osso, uma membrana e sutura. ¿Sí? Pouco osso nesse defeito. E depois de 4 hasta 6 meses, eu tenho o osso formado, listo para começar os procedimentos de prótese. Está bem? Quem não compreendeu? Não? Prova, se recordem. Algumas situações clínicas. La idea es que este hueso se queda una fractura em galho verde. Não vou fazer a carga imediata como o Luiz demonstrou. Vou ainda colocar o implante e esperar um tempo de formação. ¿Sí? Então, este hueso vestibular está fazendo toda a proteção deste implante. ¿Comprende? Ok. Pero claro, sempre devemos estar esperando o pior, não? Eu sou muito assim, não? Meus docentes, que na realidade são docentes, como Luiz, são muito amigos, grandes amigos de anos, né? Como creio que também acá na universidade vocês têm, não, Fernando? Então, são amigos que vamos conseguindo ao longo de anos, trabalhando juntos e discutindo as opções, fazendo cursos. E realmente eu sou um pouco difícil para acreditar na técnica. Fabiano, por que não realizamos isso nesse paciente? Não
não me gusta. Aí depois, não me gusta. Claro, temos que cambiar, não? Se sempre, principalmente quem é jefe de posgrado, só utilizamos esta cirurgia, tudo vai passar, não? Eu estaria aqui demonstrando casos diferentes, né? Como de 10 anos atrás. Mas, claro, eu quero ver o que passa antes para acreditar na técnica. E este caso foi preparado, havia uma pessoa, que é uma cirurgiã brasileira, que realizava muitas dessas cirurgias. Então, um amigo disse, não, ela vem em tu curso, demonstra a cirurgia para você, ¿sí? Você vai compreender como faz a cirurgia de uma maneira perfeita, ¿sí? E depois podemos comprar o kit ou começar as cirurgias. Então, ela foi e começou a cirurgia. Então, acá realizando todo o corte, pero me dizia, não, vamos realizar todo o corte ao mesmo tempo. E eu dizia, não, este hueso é muito duro. Não, eu lo hago tudo ao mesmo tempo. Bem, então vamos ver. E depois, isto passou. Não? Então, foi colocar o implante e se rompeu todo o hueso lingual. E ela virou para mim, eu estava mirando, ela virou para mim e disse, e agora, professor, o que eu hago? Como? O que eu hago? Não? Agora tu tens que decidir a cirurgia. Não? Então, realmente, claro, foi possível finalizar. Aí, eu coloquei os implantes, coloquei o hueso, coloquei a membrana, mas foi um dos pontos que eu e o professor Luiz decidimos. Bem, nós teremos que aprender um pouco mais de cirurgias. Okay? E fomos para Miami, aprender a fazer a mesma cirurgia e um cadáver. E o que passou em cadáver? Se rompeu também a tábua lingual. Não mesmo. Okay? Por isso que eu preconizo a técnica em 2 tempos cirúrgicos. Pero, por supuesto, vamos aprender um pouco mais ainda. Né? E fomos aprender um pouco mais. Então, esse é um trabalho de 2014 que demonstra exatamente esses pontos. A utilização del piezo na cirurgia atraumática, utilizando expansores e implantes também. É possível ver, tem várias vantagens, como eu fui demonstrando, pero aqui, inicial, realizando já no segundo tempo cirúrgico, mira a expansão, não? A estação do implante, a sutura, e mira o ganho antes e depois do procedimento. Okay? Muito interessante, não? A tomografia inicial e final também. Outra situação, não? Aqui, de um caso que eu também disse, às vezes, tu está na dúvida de realmente realizar em 2 tempos ou naquela classificação de colocar implantes menos anchos, não? Colocar o implante no hueso. Isto passou, sim? É que realizando a planificação digital e os cortes superiores, mesial e distal, pero eu mirei, é possível colocar o implante de 3.3 e fazer um relleno ao mesmo tempo. Perfeito. Tu pode cambiar sua decisão cirúrgica no meio do tratamento, sim? E obter bons resultados. Mira a quantidade de hueso que se quedou exposto à parte vestibular. Por este motivo, vamos despegar o colgajo lingual, ¿sí? Para que se quede um cierre em primeira intenção, como foi a ideia inicial. Sempre o cierre da sutura tem que ser em primeira intenção. Utilizando outros materiais. Aqui, uma hidroxiapatita que se chama Alobone, um bom material, uma membrana de colágeno, decorticalização, como o Pablo também demonstrou, a osteogênese, não? Fazendo perfuração para ver um sangue do lecho do paciente, e tudo realizado em um tempo cirúrgico só. É uma situação. Pero, uma pergunta. Nessa técnica, eu realizei a expansão ou não? Não. Não realizei a expansão.
Eu realizo a expansão quando abre realmente o espaço entre a tabla palatina, ou a tabla lingual e a tabla vestibular. ¿Sí? Como, claro, 4 anos, bem, não? Como muito demonstrado nesse caso, né? Nesse trabalho. Nesse trabalho, o que é interessante é que demonstra o grado de perda óssea vestibular realizando uma técnica de 2 tempos e uma técnica de 1 tempo solo. ¿Sí? Foi realizado um trabalho em mini-puercos, realizando extrações de pré-molares e molares, ¿sí? E foi realizada a expansão, colgarro mucoso e o colgarro mucoperiosteal. ¿Sí? Então, aqui na parte superior, eu realizava um colgarro mucoso, ou seja, não despegava o periósteo. E na parte de baixo, despegava todo o periósteo. ¿Sí? O que vamos conseguir observar aqui nos cortes histomorfométricos é que o colgarro mucoso, mira como se quedou todo o hueso do aparelho vestibular preservado. E quando realizei o colgarro mucoperiosteal, mira a perda óssea. Então, o êxito pode durar um tempo, como 3, 4 anos, 5, mas será que 10, 15, 20 anos? Às vezes não. Por isso que a minha ideia é de dizer, utilizem em 2 tempos, porque esses trabalhos demonstram isso. Ver aqui, o colgarro mucoso e o colgarro mucoperióstico, e a perda óssea. ¿Sí? Então, nesse modelo experimental de expansão, deixar o periósteo aderido ao hueso bucal contribui significativamente para a manutenção da estabilidade do volume ósseo. A manutenção do periósteo parece ser de grande importância para o êxito a largo prazo de implantes instalados simultaneamente. Bem? Por isso o motivo que realizei dessa forma. 2 casos para dar um break. Realizando a mesma técnica, se a primeira cirurgia, abrir aqui a incisão, ¿sí? Despegando o colgarro mucoperiosteal todo, vestibular e lingual. Realiza o corte com piezo, ¿sí? O corte superior, inferior, mesial distal. Neste lado, aqui da parte do lado direito, lado esquerdo, a mesma coisa. Tu pode colocar uma palanca, não? E assim, pá, assim. Não, vai sair um bloco, não? Não pode. Tu pode colocar um cinzel e fazer uma bem leviana movimentação para mirar que este hueso está totalmente cortado, ok? E no segundo tempo cirúrgico, mira como tivemos a expansão. Mira aqui, o grado de la expansão suficiente, é o que queria. ¿Sí? Não é muita coisa, mas suficiente para a técnica. E ao mesmo tempo, o injerto ósseo e membrana. Outra situação, cirurgia 1, do lado direito e lado esquerdo. ¿Sí? Lado direito, mira como foi muito bem realizada, o corte superior, mesial e corte inferior. Sutura, esperamos 28 dias. Depois disso, o colgarro mucoperiosteal do lado esquerdo, realizando os cortes. Corta e serra. Sim, corta e serra. Mas depois desses dias, abrimos e é possível mirar a vantagem da técnica da expansão. Agora, não estou realizando todo o colgarro mucoperiosteal, solamente o colgarro mucoso, ¿sí? Colocando o hueso. Mira como foi bem realizada a expansão acá, desse lado, não? Eu preferi mais do lado esquerdo. O lado esquerdo abriu de uma maneira mais intensa. É que eu necessito. Era um pouco de 2 a 3 milímetros para abrir. Ok. Mas será que nessa situação é possível realizar um injerto, uma técnica de expansão, neste caso? Eu penso que não. Aqui
seria assim, uma indicação de realizar um injerto, não na expansão. Principalmente porque eu tenho os picos ósseos. O que está essa foto? Está bem. Isto foi ayer, sim? Uma boa cena. Este paciente da universidade, onde do lado esquerdo não havia essa quantidade de hueso para realizar a expansão. ¿Sí? Deveríamos ser um ganho em largo. E eu tenho um vídeo que demonstra dos pontos importantes para hacer este despegamento lingual. Que, como eu digo, tu tens que cerrar em primeira intenção. Mas uma das dificuldades cirúrgicas é realizar esse cierre deste colgarro. ¿Sí? Essas são outras opções que não vêm ao caso. A ideia do vídeo é demonstrar como realmente realizar um cierre desse colgarro, sim? E colocar o hueso abaixo. Então, foi sempre a forma que eu realizei os casos, incisão, realizando o despegamento vestibular e lingual. Aqui é uma estrutura como um protótipo que existe também, pode ser como esse tipo de cirurgia. Eu, na realidade, prefiro utilizar as membranas, ¿sí? La técnica de tornillo, como eu vou demonstrar. Mas aqui eu estou soltando o colgarro, o periósteo deste colgarro, para que quede mais livre. ¿No? Esta é uma das dificuldades da técnica. Sacando o hueso raspado na região posterior, também é uma ideia quando quero fazer um mix entre os materiais. Utilizando PRF, também, a fase líquida. A decorticalização, para que estimule esse processo osteogênico. Neste ponto, em vez de utilizar uma grade como essa, eu utilizo as membranas. Sim. Mas a ideia da técnica é a mesma. Uma sutura em primeira intenção, que se chama colchonero horizontal. Este é um colchonero horizontal que pode ser modificado fazendo um ponto na parte interna. Então, essa parte superior se queda um pouco mais encostado também. E a abertura está agora simples, né, para realizar a instalação de implantes de uma maneira convencional. Queda bem, dientes são finalizados. Né? Foi desta maneira que realizei então este caso. ¿Sí? Incisão, despegamento, decorticalização, saquei um pouco de hueso em rama para fazer um mix com hueso heterogêneo também, né? Soltando esse colgarro lingual, ¿sí? Da maneira que o vídeo demonstrou. E esta é uma técnica que necessita de um pouco mais aprendizagem, sim? Demoramos um tempo para aprender, há riscos de hemorragia, então há que tomar cuidado. É muito bem explicado em livro de Steven Urban, também está em livro de Jolie, também, que é um amigo que também é coordenador da universidade, onde trabalhamos. Fijação da membrana, sim? Por vestibular, oclusal e lingual, a sutura, como realizamos também. Então, são conceitos importantes. Por isso que a técnica tem seu êxito. Então, utilizando autólogo com biomaterial, a fijação da membrana com este tornilho, assim, como fazer na tienda, exatamente isso. O que foi muito interessante neste caso é que saímos de uma situação
de instalación, que no había condiciones de instalación de implantes cortos, porque no tenía como 6 milímetros en largo para instalación de implantes. Y conseguimos fijar implantes de 8,5 milímetros. ¿Sí? Então, cerrando, utilizando as membranas de PRF, e depois da formação óssea, um tempo de 9 meses, antes e depois, lado esquerdo, e a qualidade de hueso formado, e mirando os tornillos, sacando os tornillos, e depois da fresagem para a instalação dos implantes, mira, um hueso de uma boa qualidade, não? Hueso de uma boa qualidade em todo. Bien, essa é a ideia. Então, demonstrei com esta parte da classe, ¿sí? Opções de maxila, opções de mandíbula atrésicas, que podemos realizar as exposições, ou um ganho utilizando os injertos. Tudo bem? Damos um intervalo e volvemos em las 5. 30 minutos. Mo, deixa o seu